Mas é muito importante que a gente volte a se lembrar do lugar onde nós estamos, de um ponto de vista maior. Porque às vezes a pessoa pode falar, Max, mas eu estou com tantos problemas aqui na minha caixinha, como pagar a minha conta no final do mês, e você está falando, me convidando para enxergar a ordem e o caos no universo além, no sistema solar, que eu sequer imagino o tamanho, como funciona, a não ser ter visto algumas fotos. Eu falo exatamente, quando a gente está ampliando a nossa capacidade de percepção, ela é uma das formas da gente sair do pequeno caos. A nossa vida humana ainda estruturada numa percepção caótica, como você começou a falar. Sejam todos bem-vindos a esse canal, hoje com uma entrevistada especial, que ela vai falar, gente, sobre um tema que eu acho que todos nós passamos, e o planeta, nesse momento, está passando por isso também, caos e ordem. Para falar com a gente sobre esse tema, eu convidei a terapeuta, ela que já trabalha com desenvolvimento pessoal e na promoção do autoconhecimento, tem destacado no mundo. Max Tovar, seja muito bem-vinda. Primeiramente, gratidão, Franklin, por esse convite, para estar aqui com você e com a sua audiência, partilhando um pouco de saber, dos nossos saberes. Isso, e um bom dia para todos que estão ouvindo a gente nesse momento. Então, é um prazer estar aqui e dividir com vocês esse tempo. Já começando a falar também que a turma aqui de Portugal, daqui do lado da Europa, também tem um carinho enorme para o Max Tovar. Tratando-se de autoconhecimento, o pessoal sempre acaba citando, né? A Max Tovar, leva Max. O Valdemar Falcão, querido, que já falou há 2 anos, falando, Frank, leva Max para você bater um papo com ela, que vai ser muito legal. Então, estou feliz aqui de você ter aceito esse convite e falar sobre esse tema, Max. Caos e ordem. De onde ou para que surge esse caos, no seu ponto de vista? Então, quando você me convidou e falou para falar sobre o tema, eu achei que era um tema bem interessante da gente poder fazer uma dissertação sobre ele, uma reflexão, e ficar em paz com esse tema, porque o caos é o que mais nos deixa atormentado. E cada situação da vida que aparece e a gente encara ela como um caos, a gente fica desorientado, sem caminho, por onde eu vou. E a gente sempre busca um tipo de ordem na nossa vida. Então, eu gostaria primeiro de trazer uma perspectiva, assim, cosmológica. Eu trabalho com a cosmologia, e a cosmologia, ela te convida a ter uma cosmovisão, imaginando que você é um ser viajando pelas estrelas, ou seja, eu sou um ser intergaláctico, não sou só um ser planetário, eu estou na Terra, mas eu faço parte de um sistema muito maior, que é esse sistema global, é um sistema de informação universal. Então, quando a gente olha para isso, em primeiro lugar, quando a gente olha, a gente vê como que o cosmos ele é organizado e como que ele é caótico. Então, tanto na construção de uma estrela, como na morte de uma estrela, sabe, e na construção do cosmos, em todas as combinações que existem, você vê que existe um caos no movimento, mas o movimento ele é todo organizado. Então, a parte entre o caos e a organização, ela faz parte de um sistema que se interage, que completa. Então, o caos, a morte é um caos, o nascimento é um caos. Então, a gente pode entender o caos como aquilo que sai de uma estrutura. É como se a estrutura se desfizesse, a estrutura se desfaz e fica uma coisa caótica. Nos momentos entre situações, a gente está olhando ainda com uma distância cosmológica, tá? Tipo, vamos ter uma cosmovisão e enxergar de longe. Quando a gente vê o caos acontecendo, então a gente sabe que o caos ele está geralmente no começo ou no fim de alguma coisa, porque o caos também representa mudar a ordem das coisas. Então, existe a ordem, a necessidade da ordem, tá? Para tudo. Ela precisa, o universo se move numa ordem. O Sol não chega aqui um dia e fala, gente, desculpa aqui, ó, eu vou embora, tchau, planetas, eu vou dar uma volta no outro sistema ali, daqui a pouco eu volto. Não, é organizado. O Sol vai nascer todos os dias. Enquanto a vida está existindo dentro desse movimento, você pode ter uma sensação daqui, o quanto a sua vida é caótica,
Porém, o movimento ele está acontecendo dentro de uma ordem. Senão os planetas sairiam colidindo uns com os outros, imagine. Então, Sim. o princípio da evolução, ela está ligada a um princípio da ordem. Então, quando a gente olha para a ordem, a gente fala, poxa, a ordem, ela é fundamental. Então, guarda isso. A ordem, ela é fundamental. A ordem no sistema fora, no sistema solar, no sistema galáctico, existe uma ordem. Isso tudo está acontecendo seguindo essa ordem. E também, no paralelo, lembrando sempre, né, o macro igual ao micro. Então, quando a gente faz uma alusão de um ponto de vista cosmológico, eu gosto de levar a gente a olhar pelas estrelas. Ó, vamos imaginar que estamos viajando e enxergando o lugar que a gente habita. Não a Terra, mas onde a Terra habita, que é no cosmos. Quando a gente leva essa visão, você fala, uau, que coisa incrível! Imagina que existe essa ordem, mas não existe uma ordem clara dizendo para onde a gente está indo. Tipo, o planeta Terra, ele está dentro de um sistema, de uma órbita junto com o Sol. Então, o Sol, ele é um agente onde os planetas giram em torno dele e o Sol está viajando nas galáxias e os planetas estão viajando também. Ou seja, e nós aqui na Terra, dentro da Terra, estamos viajando nesse planeta Terra, sobre o planeta Terra, viajando com o Sol pelo braço de uma galáxia. Quando você olha isso, você fala, uau, existe uma ordem para a gente não sair para qualquer lado, a gente está seguindo um fluxo, mas só que quando você olha, para onde a gente está indo, sabe? O que está à nossa frente? Quando você olha para essa direção de um ponto de vista cosmológico, você fala, é meio caótico, porque quem está dirigindo essa espaçonave? E com esse exercício, Franklin, eu gosto muito de fazer aqui na escola, no instituto, porque a gente fica numa dimensão de realidade que a gente vai chamar de 3D, e daqui a pouco a gente pode explicar um pouco isso, do caos dentro da 3D, mas é muito importante que a gente volte a se lembrar, certo? Do lugar onde nós estamos, de um ponto de vista maior. Porque às vezes a pessoa pode falar, Max, mas eu estou com tantos problemas aqui na minha caixinha, como pagar a minha conta no final do mês, e você está falando, me convidando para enxergar a ordem e o caos no universo além, no sistema solar, que eu sequer imagino o tamanho, como funciona, a não ser ter visto algumas fotos. Eu falo exatamente. Quando a gente está ampliando a nossa capacidade de percepção, ela é uma das formas da gente sair do pequeno caos. Por quê? O pequeno caos que eu quero chamar aqui dentro da caixinha é a nossa vida humana ainda estruturada numa percepção caótica, como você começou a falar. E a gente está um planeta caótico, tananã, tananã. Eu entendo e eu já vou voltar aqui nessa situação. Só que primeiro, quando a gente abre a percepção para poder olhar e falar, espera aí, existe uma ordem num sistema muito maior que eu sequer imagino, que eu sequer dou conta de administrar. Existe uma força, uma inteligência que comanda essas peças inteiras dentro do cosmos. E para esse tamanho do cosmos, o planeta do qual eu vivo, que já é grande para mim, que vivo aqui, mas nessa dimensão, ele é nada. Ele é uma pedrinha que está ali na órbita do Sol e viajando. Mas se essa pedrinha desaparecer, ela modifica a ordem que está no sistema do Sol? Sim, ela modifica, porque o sistema solar, ele é como se fosse um organismo. Então, todos os planetas que habitam as órbitas do sistema solar, porque os planetas não saem voando por aí, porque eles seguem uma órbita. E uma órbita também é uma ordem que ele está seguindo. E mesmo aqueles planetas que têm uma órbita instável, que faz um movimento que não é tão tradicional, ele ainda assim está seguindo uma ordem. Então, ao olhar para isso, a gente traz mais uma informação para perceber e falar, opa, se existe uma ordem em tudo isso. E nós estamos como seres terráqueos, ou seja, seres da Terra, planeta que nós chamamos de Terra. Nós estamos nesse planeta viajando nesse sistema. Isso quer dizer o quê? Primeiro, isso quer dizer que nós estamos em movimento diário. Esse movimento diário, ele é em torno de 70 mil quilômetros por segundo. Você imagina que nós, o planeta,
está viajando a 70 mil quilômetros por segundo, ou seja, eu acabei de falar isso, a gente já está 70 mil quilômetros à frente. O que significa? Significa que todos os dias o planeta está passando por um lugar cósmico que ele não conhece e que nós não conhecemos. Vamos falar de nós da Terra, que temos uma média de vida atual de 80 a 100 anos, tá? Então, a gente não conhece. Por quê? Porque o tempo que o Sol vai levar para dar uma volta no braço da galáxia não dá tempo da nossa vida. São mais de 200 mil anos para ele dar a volta. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está passando como planeta, como sistema solar, numa área do braço da galáxia que nós não conhecemos, que ele é desconhecido para nós. E se ele é desconhecido, ele é novo também. Então, a ideia... primeiro, se eu pego a ideia de que eu estou viajando no universo, se eu pego a ideia que estou passando a cada dia num lugar novo... Lembra em 2012, quando todo mundo começou a falar o mundo vai acabar, o mundo vai acabar? Sim. Teve aquela polêmica, né? Eu não gosto muito dessas brincadeiras, eu achava bem sem graça, porque muita gente acredita. Sim, muito. Tem várias formas de interpretação dessas palavras. Mas o que estava acontecendo nesse ponto de vista cósmico, naquele momento, era que o sistema solar estava entrando por um cinturão de fótons na galáxia e, desde então, acessou outras perspectivas. De 2012 para cá, desde que passamos, aquele mundo velho, ele morreu, acabou-se um mundo naquele momento e outro mundo está acessando informações no nível muito mais elevado, e vários tipos de informação, porque fótons é luz, e luz é energia é informação. Então, passamos por esse cinturão de fótons e começamos a acessar informações para nos dar mais possibilidades de entender, de uma forma geral, uma percepção de quinta dimensão, de entender além da caixinha. Então, quando a gente está falando sobre o estado da caixinha e fora da caixinha, e quando a gente está olhando o ponto de vista cosmológico, a gente começa a expandir um pouco a consciência e ter uma perspectiva diferente da própria vida, em termos de significância. Max, então eu percebi que eu não tenho significância nenhuma, vamos combinar? Quem sou eu, então? Se você já colocou o planeta pequenininho, rodando num sistema que está passando numa galáxia e que é um lugar novo a cada dia, a cada momento. Então, o que significa isso? Que eu sou pequeno e insignificante? Sim, por um lado, você pode admitir e ficar bem com o poder de... eu sou pequeno e insignificante dentro desse todo. Olhando nessa cosmovisão, eu posso estar de cara com uma pequena significância minha diante de um todo. Mas uma pequena significância não significa significância alguma. Entende? Porque esse caos dentro de nós, ele varia muito. A nossa vida humana, ela é muito caótica devido, primeiro, à nossa autoimagem. Como a gente se percebe. A gente vai linkar isso ao estado de percepção do indivíduo. Mas ainda voltando, só para a gente alinhar esse pensamento, se eu aceito a minha pequena insignificância dentro de um cosmos grande, eu aceito também a verdade de estar passando por lugares e ambientes diferentes, cósmicos, a cada dia. Então, isso é uma primeira realidade. Quando eu venho aqui para a realidade minha na Terra, eu tenho uma outra situação que eu queria abordar aqui. Existe no nosso corpo biológico um movimento de restauração das células. As células se restauram a cada 12 horas, 24 horas, mas o nosso corpo, a cada 6 meses, ele tem uma renovação celular completa. Mas por que eu não me sinto mais jovem, mais recarregado a cada 6 meses? Porque você continuou tendo o mesmo hábito. Então você não deu nem tempo das suas células regenerarem e mudarem o padrão vibracional. Então, o que eu quero alinhar essas duas informações? Se estamos viajando no universo e cada dia estamos num lugar novo na nossa galáxia, e se o meu corpo aqui na Terra também está passando por uma renovação, você entende que quando eu junto essas duas informações, eu posso encontrar um espaço de uma consciência mais expandida, mais elevada e com perspectiva
sirva de atuação direta na minha vida presente. Porque para a minha vida presente, no aqui e agora, existe uma série de programações também previamente organizadas, entendeu? Antes de mim, que estão se manifestando através de mim. Maravilha. E nesse ponto eu abro uma lacuna para um poder pessoal. Então, para que você possa lidar bem com a informação de ser um ser insignificante para um cosmos grande, mas um ser muito significante para a sua atuação aqui no planeta, aqui na sua vida, nesse momento, nesse lugar. Então, esse planeta que a gente pode olhar e falar, que caos está esse planeta. Que caos. Mas aí a gente vai olhar e vai entender assim, o caos do planeta, que o planeta vive, ele é um caos que o planeta vive, porque se eu vou olhar só para o planeta e vou olhar ele como um sistema, Gaia, como um organismo, o que eu vou ver? Eu vou ver um organismo vivo que, ao longo dos anos, vem se preparando biologicamente, trazendo espaço, ambiente para a vida e se equilibrando. E, por causa de todo o processo biológico que passou, de mudança da Terra, houve a possibilidade de ter um ser humano. Então, nós, como seres humanos, aqui instalados na Terra, certo? Houve uma situação anterior, inteirinha, entre ordem e caos. A ordem e caos. Ou seja, você pensar que para nós existirmos aqui, os dinossauros tiveram que ser extintos. Como e onde eles estão, se a gente usa os restos fósseis dele como combustível, porque na natureza está tudo se transformando. E nós também estamos em transformação. Então, quando eu olho e percebo que existe uma história que veio antes de mim, e eu estou aqui, existe uma história que vai continuar depois de mim. Se eu faço uma alusão disso a uma alusão do que eu acabei de falar cosmológica, eu posso entender que o meu universo é um pequeno cosmos, onde existe um espaço de transladar, que é de onde vim, onde tem a minha herança ancestral, onde tem a minha linhagem genética, onde tem as informações que vieram antes de mim, altamente organizadas para construir um sistema que é operacionalizado por uma consciência. Eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou a consciência que operacionaliza, que manifesta através desse corpo. E para eu poder incorporar isso em mim, eu pego essa visão cosmológica ao ampliar a minha ideia e ver o quão grande é a dimensão da nossa existência. Só nesse recorte, se eu ampliar, a gente vai perceber isso em campos ainda maiores. Mas quando eu percebo esse recorte, eu começo a encontrar um lugar de semelhança a esse cosmos. Então, com isso eu posso me desidentificar da condição que está preso e caótico, que é a condição que é influenciada por uma série de informações que vem no meio, que vem de uma forma desordenada, porque vem somando várias influências, certo? Influências culturais, influências políticas, influências religiosas. Várias dessas influências, elas influenciam no nosso contexto de crenças, no nosso contexto de entendimento de quem nós somos. E para esse entendimento, é muito comum a gente entrar, se identificar com o meio que nós estamos, e ao identificar, nos tornamos o meio. E quando nos tornamos o meio tem uma série de informações que até o caos é organizado, o meio traz uma série de informações que também foram iniciadas com outras intenções, e eu aqui vou ser um receptáculo do caos que está vindo em todas as direções. E ao ser um receptáculo desse caos que está vindo em todas as direções, porque são muitas informações, e eu estou desorganizado, eu não estou me identificando, eu não estou me reconhecendo nesse lugar como um viajante que tem um final aqui na Terra, que tem um momento de finalizar a história, embora eu, como vida, não vou deixar de existir. Eu, como vida, não vou deixar de existir. Eu, como vida, estou aqui agora
nesse momento, encarnado na Terra. Então, a grandeza que eu posso acessar de entendimento, depois que a gente sai de um pequeno caos mental, porque quando a gente vai falando assim, aqui no Instituto, quando a gente passa dessa parte da aula e a gente vai ensinando para as pessoas, olha aqui, tá vendo? Percebe o movimento? Porque são os movimentos que fazem diferença. Por exemplo, quando você vai estudar, aí ele coloca assim, ó, o Sol está aqui e os planetas estão numa órbita assim, em volta do Sol. Então, esse modelo, ele é errôneo, ele é um modelo estático que não é verdade, porém, ele cria um paradigma na nossa percepção. Marx está querendo dizer que a nossa percepção dentro da Terra, a nossa percepção pessoal e como sociedade, ela se baseia nos paradigmas que a gente tem sobre a percepção cósmica? Sim. Se você olhar ali atrás, você vai ver que Giordano Bruno foi o último homem a ser queimado em 1600 e pouco, tá? Porque ele dizia, a Terra não é o centro do universo. A Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Aí você fala, poxa, foi o último, porque 300 anos atrás você tem vários outros que tiveram que pedir arrego, que mudar a percepção, como Isaac Newton, que guardar uma série de informações, porque naquele momento a estrutura toda sociopolítica e econômica, ela estava sendo regida por alguns paradigmas. E um dos paradigmas era esse, né? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. A Terra está aqui e tudo gira em torno dele. Você entende que isso gera um paradigma de centralização. Na hora que mudou o paradigma e que teve que aceitar, porque depois de Giordano Bruno, a gente entra para a era industrial. Já não teve como negar. Hoje é muito claro para nós falar assim, gente, é claro, a Terra gira em torno do Sol. Uhum. A gente entende, a Terra gira em torno do Sol. Isso mudou o paradigma da sociedade na Terra. Porque entra a era industrial logo depois, e depois da era industrial que vai dar origem ao mundo que a gente tem hoje. Teve uma separação entre era industrial, antes de era industrial e depois de era industrial. E o que está atrás disso? Está a percepção de que a Terra não é o centro do universo e, de outra forma, a Terra está viajando por esse cosmos. É uma nave, né, Max? É uma nave. É uma nave a Terra, né? Sim, é uma nave. E como é que isso muda paradigma? Então tá, aí fomos para o paradigma industrial, mudou várias coisas, várias crenças, vários entendimentos, vem a tecnologia, e aí vem o sistema solar. O sistema solar mostrado como? Ele começa a ser mostrado o Sol, e todo mundo aprende, o planeta faz o seu sistema de rotação e translação em volta do Sol, e passa a mostrar esse mecanismo. E esse mecanismo é o que a gente vive até agora. E ele não dá uma ideia de repetição de padrão, sim, de repetição de ciclo, e de novo mais um ano, e de novo mais um dia, e de novo mais um dia, e de novo mais um ano. E aí a nossa vida fica caótica, como um cachorro correndo atrás do rabo, porque a Terra rodou. De novo mais um dia, gente, a mesma coisa. Tudo de novo mais um dia. Aí de novo mais um ano, mais a festa do final do ano, a gente tentando fazer um ano melhor. Então a gente ainda continua num estado caótico, meio que correndo em volta desse rabo, de acordo com esse paradigma que veio aí a partir da Revolução Industrial, que é um paradigma atual. Só que já tem um outro paradigma acontecendo, se abrindo, embora as pessoas não tenham se tocado, mas é o que está abrindo o novo paradigma. E que novo paradigma é esse? É o paradigma de que, olha, amor, o Sol, ele não está parado assim, rodando. O Sol está viajando e os planetas estão viajando também. Então, o desenho que é mostrado hoje, ele é assim, ele é uma viagem. O Sol viajando, que é uma estrela, e nós rodando em volta dele, ó, seguindo nesse rastro. Mas como que isso muda paradigma? Muda muito, porque em vez de você pensar que você está repetindo o mesmo ciclo vicioso, que você está repetindo o mesmo movimento todo dia, você entender que isso que cria caos, você entender na sua vida, ai, mais um dia do mesmo jeito, nossa, mais um ano do mesmo jeito, olha eu aqui do mesmo jeito. Se você associa o seu entendimento a esse paradigma, nós não estamos no mesmo lugar do universo, como que a minha vida pode ser a mesma? As células minhas já mudaram, já todas as noites elas se renovam, tudo pode ser diferente. Eu não preciso repetir os padrões,
Eu não preciso, eu posso me libertar dos sistemas pré-programados, eu posso me libertar desse lugar de repetição. E quando eu me avanço nisso, eu tenho que avançar também num outro lugar cerebral, na minha mente, que é um lugar de ser o piloto da minha vida. E porque eu começo a perceber, nesse entendimento que nós temos hoje, que é um entendimento mais quântico, o quanto as nossas informações, certo, que são registradas em nós, elas podem ser mudadas a partir do momento que a consciência manifeste na presença atual. Fora disso, não tem como uma pessoa mudar padrão. Por quê? Porque o padrão continua rodando no mesmo lugar. Então, é necessário mudar o paradigma. Eu não sou o corpo, eu não sou o resultado das situações ao redor, eu não sou o resultado dos meus pais, eu não sou o resultado. Então, quando eu abro essa perspectiva, que é mais cósmica, é uma cosmovisão, se eu não sou o resultado, quem sou eu? Aí Platão costumava dizer, e olha que na época de Platão, estamos falando há 2.400 anos atrás, né, e que a gente não tinha essas informações da astronomia, né, que a gente tem hoje, da própria cosmologia como estudo, e Platão dizia, nós somos peripatéticos do espaço. E peripatético significa viajantes espaciais. Então, acho que a minha proposta de trazer aqui para vocês era um exercício de um novo olhar, para eu poder olhar e começar a me lembrar de onde eu vim. Porque o que acontece aqui na dimensão, da terceira dimensão, onde estamos, que a gente vai adentrar um pouco mais nessa caixinha daqui a pouco. Mas é que eu me esqueci que eu sou um ser das estrelas. Eu me esqueci que vim do mistério. Eu me esqueci que vou voltar para esse mistério. Entende? E esse esquecimento tira o poder na presença, tira o poder no momento. Porque se eu me lembro que eu não sou o corpo, que eu me lembro que eu vim aqui e que eu trago comigo uma centelha divina, que é uma parte da inteligência maior que maneja essas forças extraordinárias. Quando eu estudo, porque dentro dos nossos estudos, a gente vai tirando linhas de estudo. Quando a gente vai estudar a parte da energia, né, na biologia, e a gente vai estudar dentro de toda a construção, por exemplo, do homem, e todo o sistema humano, aí você fala quanta riqueza de detalhes para fazer um organismo funcionar numa ordem tão perfeita. Fala sério, se você pensasse que não tivesse uma inteligência tão dedicada, tão caprichosa, por que nosso corpo teria tantos veículos de funcionamento que se interagem um com o outro e que tem uma ordem perfeita? Porque existe uma ordem perfeita e que deixa de ser perfeita quando a gente entra em caos. Mas você pensa que até o cérebro que vai manejar o nosso sistema inconsciente, ele sabe, ele vai bater o coração, ele vai cuidar da digestão. Olha quantos mecanismos se interagem internamente em nós para fazer com que o nosso sistema funcione com perfeição, através de uma ordem de funcionamento, e o quanto que esse sistema ele se autorregenera quando você dá espaço para ele, porque ele é tão inteligente que ele se autorregenera. Existe nele essa possibilidade. Aí você pergunta, então existe um fator aí entre eu ter um organismo inteligente, que se autorregenera, com possibilidade de expansão, eu estar numa Terra que está viajando num sistema tão grande, e por que eu não me sinto grandioso nesse lugar, em ter um corpo com tamanha eficiência e usar esse corpo para o meu bem, e o lugar onde eu estou no planeta, fazer também que a minha participação, a minha colaboração planetária, seja fruto da consciência de um indivíduo que está percebendo esse todo. Porque na hora que eu estou exercitando esse coeficiente
de inteligência, que a gente chama no Instituto, que é o QM, que é o coeficiente de inteligência multiversal. É exercitar o seu entendimento para entender o multiverso, mas não é para você sair da caixinha e falar, não quero saber da minha vida, eu só quero olhar para o céu, que louco, mas aqui é um caos, eu fico só no caos. Não, porque o macro e o micro estão relacionados. Se você olha para o macro, você vê o micro. Então, o macro e o micro, o homem é um microcosmos. Então, quando eu chamei aqui para falar, eu falei do macrocosmos. Então, você consegue olhar para o macrocosmos e falar, uau, quanta ordem existe nesse macrocosmos, e até mesmo o caos, ele é parte dessa ordem. Porque na hora que morre uma estrela tem um caos, na hora que nasce outra estrela tem outro caos, uma galáxia bate na outra e forma outra galáxia, aí faz um caos, aí vem a ordem. Então, ordem e caos fazem parte do movimento da vida. Entendi isso lá em cima? Agora eu vou trazer isso aqui para baixo. E aqui para baixo eu vou trazer o quê? Na construção do meu entendimento de quem sou eu aqui. Então, trago. Eu sou um ser cósmico, vivenciando uma experiência através desse corpo, e esse corpo está num planeta que tem a sua própria história. O planeta, ele vive a sua ordem e o seu caos naturalmente. A gente viu na pandemia o quanto que o planeta se restabeleceu. Hoje o planeta ele é um caos porque nós somos um caos no planeta. Hoje o planeta é um caos porque é o reflexo do tipo de terráqueo que existe no planeta. Mas eu nem vou falar terráqueo, porque terráqueo é todo ser vivo que está sobre a Terra. Mas aí seriam os animais, e eles não são responsáveis pelo caos planetário. Nós, humanos, somos responsáveis pelo caos planetário. E a nossa responsabilidade, ela é coletiva. Mas eu faço tudo, Max, eu separo meu lixo, eu faço X, Y, Z, eu não estou colaborando para o amor. Quanto eu estou olhando cosmicamente, eu vejo o planeta, e você é uma pessoinha dentro desse planeta, você faz parte. Por quê? A percepção de integração é fundamental para esse equilíbrio. Quando eu te levei aqui no cosmos, eu falei, olha, você faz parte de tudo. Você está integrado com esse cosmos. Mesmo que uma pequena centelha viajando nesse universo, você faz parte. Aqui, você faz parte também. Mas como a gente se esqueceu que a gente faz parte desse todo, e com isso os princípios mais humanitários, a gente fica na lembrança daquilo que foi condicionado aqui na Terra. E esse condicionamento, ele começou lá atrás. Então, a nossa civilização está trazendo histórias ao longo de milênios, décadas, milênios, vão trazendo histórias que está construindo, de alguma forma, essa narrativa. E durante esse período dessa construção, sempre se tem uma tendência dupla nessa construção. Uma tendência onde informações entram para gerar caos na pessoa e outras informações que entram para gerar ordem na pessoa. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui um exemplo. Se você imaginar quando Jesus chegou, veio, eu quero falar sobre esse assunto sem questionar se Jesus existiu ou não, nessa cultura ou não. Eu quero pegar o tema, certo? Como conhecido por nós. Tá? Então, quando Jesus chegou, havia um caos acontecendo, principalmente na ideia de Deus. Então, qual que era a ideia de Deus naquele momento? Era uma ideia de que Deus estava punindo os homens por seus erros, pecados, fracassos, inclusive a própria doença era vista assim. E Deus era visto como um ser muito mau, que estava te castigando de alguma forma. Então, imagina o efeito disso na mente do indivíduo, sabe, na percepção do indivíduo. E numa sociedade que tinha, naquele momento, aquela percepção. Aí chega um indivíduo, tá? Ele chega e faz uma mudança, trazendo uma nova ideia. Qual a ideia que ele está trazendo ali? Ele está trazendo uma ideia de um Deus amor, de um Deus grandioso, de um Deus que aceita todos os irmãos e que todos fazem parte. E que o preconceito e julgamento por causa disso e daquilo era muito vil, uma vez que todos faziam parte do mesmo sistema. Se você comparar
essa fala, a minha fala inicial, é como se Jesus estivesse abrindo a mente, abrindo a caixinha mental do povo ali e trazendo uma ideia, certo? Uma ideia de uma conexão direta com o ser de grandeza em nome de um amor. Esse amor de Deus é o amor, que também a gente pode também falar um pouco sobre isso, mas eu vou trazer aqui, olha, que tem uma distorção do que é amor, porque o amor, nesse entendimento, ele fala sobre você estar atraído magneticamente, conectado magneticamente. Então, a força do amor, ela é uma força magnética. Quando eu aceito na minha mente, exemplo, um Deus, que é um Deus amor, um Deus que me ama incondicionalmente e que eu mereço ser amado, eu mereço esse lugar, eu começo a me sentir pertencente. Então, essa ideia, ela vai eliminando o caos existente, porque uma ideia entorpecida e limitada, ela vai trazer resultados para o organismo. Uma ideia limitada, doentia, tóxica, uma ideia, porque uma das primeiras leis do Kybalion é que todo o universo é mental. Então, quando eu tenho uma ideia, é aquela mente. Se eu estou trazendo uma ideia onde a gente pode estar percebendo cosmicamente a nossa consciência e trazer essa visão cósmica para a vida terrena, então eu trago essa ordem para colocar ordem no pequeno caos ao mudar a minha percepção e o meu entendimento sobre quem sou eu, porque eu começo a me sentir pertencente a algo maior. Como está esquecido disso, por exemplo, então eu tento sentir pertencente a algo menor. O que é algo menor? É apenas as histórias que estão contadas dentro da caixinha. E a gente pode depois dividir as partes dentro dessa caixinha. Mas eu não tenho um lugar de autonomia, de poder, eu não tenho um lugar onde eu possa ser um agente ativo, porque a mente obstruída com a quantidade de informação limitante faz eu acreditar no ser limitado. E sendo um ser limitado, eu não uso as próprias faculdades parapsíquicas que eu já possuo como ser, um ser humano. E todas as outras potências que eu tenho, porque a ideia original gera caos em mim. Qual que é a ideia? Eu estou pegando uma parte da ideia. Sim, pode falar várias coisas. Eu peguei uma que é mais comum. Então eu diria, Max, mas a ideia de Jesus, que Jesus trouxe naquele momento, ela foi uma ideia revolucionária? Foi uma ideia revolucionária. Momentos que as mulheres, esposas, não sentavam na mesa com seus maridos. Por que não que as mulheres não podem sentar? Mulheres não podiam aprender a ler, escrever? Por que não? Então, quando ele vai trazendo essa narrativa, e ele traz nessa narrativa um outro ponto muito importante, quando ele fala, não, eu sou filho de Deus, e você é filho de Deus. E tudo que eu faço, vós podeis fazer também muito mais. Então, se eu pego essa frase como uma crença sendo instalada na mente naquele momento, ela vem trazer não só uma ordem de se sentir pertencente a algo maior, onde vem a paz de espírito, eu pertenço. Pertenço a quê? Eu pertenço ao mundo espiritual. É de lá que eu vim, para lá que eu vou voltar. Eu pertenço ao mundo cósmico. Eu sequer entendo que pode ter milhões de outras possibilidades, milhões de outras coisas. Mas só de eu aceitar que existem a possibilidade de milhões de outras coisas, eu ampliei o meu repertório, a minha capacidade de entendimento. E quando eu trago isso para o meu microcosmos humano, e eu vou trazer essa narrativa de entender que eu pertenço a esse lugar e estou conectada a essas forças quânticas, a um campo elevado, eu